Livro em Gênesis, né? Começo. Gênesis 37, primeiro. Você que pode, diga um amém aí, irmãos. Irmã Deise, ô glória. Vamos chegando, povo de Deus, povo abençoado. Em Gênesis 37, irmãos. E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os seus filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias dele ao seu pai. Ora, Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e faz-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, e o odiaram-no, e já não podia falar pacificadamente. Irmãos, falar sobre a história de José é falar de um projeto, é falar de um sonho. Porque, irmãos, vejamos bem, o Senhor, Ele sonha nossos sonhos, né? Aquilo que nós apresentamos diante do altar do Senhor. A Bíblia nos fala: o que é ligado na terra será ligado no céu. E na vida de José não foi diferente. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor escolhera José para ser um diferencial para essa nação. E para ser um diferencial dentro da tua família, dentro da tua parentela. Vejamos bem, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jacó amava José. Era diferente o amor de Jacó por José. Mas, pastora Viviane, mas ele tinha mais filho. Por que José foi diferente? Jacó foi diferente em amar José. Só que a Bíblia vai nos dizer que José era filho da sua velhice. E a Bíblia vai nos dizer bem claro, irmãos, que José, tudo aquilo que teu pai pedia, ele fazia. Vejamos bem que José, se Jacó pedisse para que José fosse vigiar os teus irmãos como foi ordenado, para que José viesse conferir o que os seus irmãos, estavam fazendo, porque Deus tinha um propósito na vida de José. E quando Jacó pede para que José vai vigiar os seus irmãos, porque ele não confiava 100% naquilo que eles tinham ou faziam. E agora, a Bíblia vai dizer que José, ele começa a ser perseguido dentro da sua própria casa. Mas, pastora Viviane, eu quero entender um pouco mais essa palavra. Já conhecemos de cor e salteado essa palavra, essa mensagem, que José agora começa a ter revelações, sonhos, são revelações da parte do Senhor. E Deus, ele começa a falar com José a respeito de sonhos. Vamos lá, pela palavra do Senhor. O primeiro sonho que José teve se encontra no versículo 5. E teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Já quero dar um parênteses aqui. Irmãos, tome cuidado. Porque muitas das vezes nós sonhamos e Deus, ele fala que não é hora de falar, porque tem sonhos, projetos. Eu quero abrir um parênteses aqui agora mesmo, que não é pra gente comentar, não é pra gente compartilhar. Por quê, pastora Viviane? Porque nem todo mundo compartilha dos seus sonhos, irmãos. É aí onde que entra a inveja, aí onde que entra pessoas com palavras para te desanimar, para te desmotivar. Quantas das vezes, fala pra mim, quantas das vezes eu tinha sonhos e projetos, até hoje tenho sonhos e projetos, só que o Senhor tem me ensinado em minha caminhada, que nem tudo devemos contar, nem tudo devemos compartilhar. E José, ele me ensina aqui nesse momento, nessa parte, que ele era tão humilde que ele queria compartilhar com seus irmãos a sua própria casa, só que ele foi mal interpretado. E agora ele vai ter um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais.
Vejamos bem, seus irmãos já odiavam José, porque Jacó amava José. Então seus irmãos já tinham raiva e ódio de José, já tinham uma alimentação. Pastora Ilza, o Senhor vai me lembrar sobre a história de Caim e Abel, aonde surge uma inveja entre os seus irmãos que vão oferecer sacrifícios perante o Senhor. Porém, o Senhor atentou somente para um sacrifício. Ou seja, irmãos, tome cuidado, porque inveja é pior do que macumba de feitiçaria, pastora. É verdade. Eita, meu Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa manhã. Tome cuidado, irmãos, para quem você tem colocado, entregado os teus sonhos, os teus projetos. A Bíblia vai nos ensinar que nós viemos entrar no nosso quarto, fechar a porta em nosso secreto e contar somente para o Pai. Para quem você tem compartilhado os teus sonhos? Para quem tu tem compartilhado os teus projetos, irmãos? Tem pessoas que andam do meu lado, do teu lado, não querem a minha e a tua vitória. É, Deus. E na vida de José, irmãos, não era diferente. O que me chama a atenção, os próprios irmãos, irmão, de sangue. De sangue, quantos irmãos, eu falo dentro da casa do Senhor, que não querem ver a minha e a tua vitória. Fala comigo, irmãos, pode falar, fala aí você, que muitas das vezes compartilhou e só levou quem sabe o que, irmão, portada na cara. É verdade, Jesus. Irmão, tome cuidado. Nem todos que andam do teu lado batem nas tuas costas. Acredita no chamado que Deus ele tem para mim e para a tua vida. Aleluia. Na vida de José, na casa de José não foi diferente. Não foi, irmãos. José, Deus está falando. José ele foi humilde em contar, irmãos. Quando das vezes, eu sempre fui uma pessoa, até hoje, só que eu tenho aprendido que tem tempo de falar e é tempo de ficar calado. E eu tenho aprendido a contar somente para Deus. E tem pessoas que estão me assistindo aqui que tem compartilhado para pessoas erradas. E Deus ele fala, compartilhe comigo. Aleluias. Porque se você compartilhar para a pessoa certa, Deus ele vai prosperar, Deus ele vai abençoar e vai fazer realizar aquilo que perante aos seus olhos parece ser impossível, irmão, irmã. Irmãos, José ele humildemente foi compartilhar, somente compartilhar. Só que José teve mais um sonho. Eu vou finalizar, perdão. E atávamos o feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes odiavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram meus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? Irmãos, tem pessoas que infelizmente andam no meu lado, do teu lado, e não acredita que Deus ele pode fazer algo sobrenatural vai ser na tua vida. É, Deus, é desse jeito. Irmãos, entenda uma coisa, que pode todo mundo desacreditar de você, mas o Senhor acredita em você. Glória Se a Deus. Ele te designou um projeto, um propósito, no teu coração, faça. Independente se as condições, que muitas das vezes as condições não são favoráveis, pastora Ilza. Às vezes nós não temos recurso humano. Mas eu aprendi que quando acaba o recurso da terra, começa o recurso do céu. Quando nós acabamos as condições financeiras da terra, Deus ele manda a providência do céu, irmão. Aleluias. Ei, José. Tem José aqui nessa live, irmãos? Tem José aqui nessa live? Sonhador? Eu sou uma sonhadora. Porque quando nós sonhamos, nossos sonhos são sonhos de Deus. Vamos mais. No versículo 9, teve ainda outro sonho e referiu-se aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando isso ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse?
Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar perante em terra? E seus irmãos tinham ciúmes. Irmãos, hoje, infelizmente, dentro, não é para ter, da casa do Senhor, ciúmes. Ah, porque o irmão é mais usado do que eu. Ah, mas porque o irmão é mais usado por causa que a irmã canta melhor do que eu. A irmã prega melhor do que eu. Ei, irmãos, entenda uma coisa. O Senhor deu a porção para cada um, irmãos. Não queira aquilo que não foi lhe dado. Aleluias. Será que você vai conseguir suportar o processo do irmão? É, Deus, é bem assim mesmo. A Bíblia vai dizer: quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu lembro que no começo da minha conversão, quando aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, eu falei: nossa, aquela irmã, pastora Ilza, é usada, eu quero ser usada que nem ela. Meu Deus. Só que eu não sabia, não tinha o conhecimento. Falei: não, eu quero ser usada que nem aquela irmã. Só que hoje eu entendo: epa, peraí, Jesus, não. Aquilo que o Senhor me deu já está de bom tamanho, está ótimo. Por quê, irmãos? Você sabe o que aquela irmã, aquele irmão passa? Porque para viver o propósito de Deus, tu tem que passar o processo. E infelizmente tem muitos irmãos que querem o quê? Já querem viver o propósito de Deus, mas não querem passar pelo processo. Irmão, como assim? Nós estamos falando sobre José, que para chegar a ser governador, eu vou resumir a história porque as horas já se vai. Teve que ser jogado em uma cisterna. Teve que ser vendido pelos seus irmãos. Ei, irmão, ser vendido, ser escravo, humilhado. Ele tinha de tudo dentro da casa do teu pai. É porque as horas já se vai, eu tenho que resumir a mensagem. Está muito boa aqui, pastora. Só que a Bíblia vai dizer que agora, para se cumprir aquilo que ele sonhou, a Bíblia vai dizer que seu pai fez uma túnica. E lembrando que a túnica de manga longa, a Bíblia vai dizer que só quem usava era sacerdote. Causa mais inveja. Irmãos, irmãs que nos ouvem nessa manhã, não é aquilo que você tem que vai tirar o céu de você. Yes. Não. Tem pessoas que querem, mas eu sou rico, eu tenho poder. Não, irmãos. Se Deus falar não. Quem tem, quem pode ainda é Ele. Quem tem poder nos céus e na terra é Ele. Quem pode abrir uma porta e fechar uma porta é Ele. Aleluia. Quem pode te colocar em lugar de destaque, aonde o homem e a mulher do mal não conseguem entender, é Ele. Aleluias. Ei, José, teu pai faz uma túnica. E o que me chama a atenção, irmã Taene, irmã Nicole, pastora Ilza, que é os de dentro da casa, É, Deus. que muitas das vezes não dão o valor devido à minha e à tua pessoa. É de dentro da tua casa que muitas das vezes não acredita que você vai conseguir, mas você vai conseguir, porque quem te deu ordem é aquele que não mente e não falha, que tem poder nos céus e na terra para tirar rei, para mudar rei, para colocar você no plano perfeito do Senhor. Ei, Jacó faz uma túnica para José. E aquela ira que tinha dentro dos seus irmãos começa a crescer ainda mais. Só que a Bíblia vai nos dizer que agora, Jacó, por não confiar muito em seus filhos, manda José que venha observar os seus irmãos. E a Bíblia vai nos dizer bem claro, irmãos, aqui,
que no versículo, abra a tua Bíblia conosco, irmãos, no versículo 14, ele disse a Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz a notícia. Assim o enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o que é engraçado, que me chama a atenção, que José, ele não sabia onde que era, ele não entendia muito do caminho, mas com uma ordenança do pai, com seu filho obediente, ele pega e vai. E a Bíblia vai dizer que em um homem encontrou José, e quando andava errante pelo caminho, lhe perguntou: o que procuras? E respondeu: procuro os meus irmãos, e dize-me, onde apacenta eles o rebanho? E disse-lhe um homem: foram-se daqui, pois ouvi que vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos, e o achou em Dotã. Só que no versículo 18 vai dizer que de longe os seus irmãos começam a observar lá, já vem lá o queridinho do pai, já vem José o sonhador. Ei, vamos matar ele agora, que temos a oportunidade de matar ele agora. Pastora Vilma, oh glória, vamos matar ele. E a Bíblia vai dizer que agora, de longe, eles viram e chegasse, conspiraram contra ele para matar. E dizia ao outro: vem lá o sonhador, vinde, pois agora matemo-lhe o sonhador. Mas a Bíblia vai dizer que um de seus irmãos fala: não vou matar não. Aqui, irmãos, de longe vimos e chegássemos, conspiravam para matar, e dizer ao outro: vamos, lá vem o sonhador, vinde, pois agora matemos, lançamos-lhe numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. Mas Rúben falou: não vamos matar ele não, vamos jogar na cisterna. Tem irmão, querido ouvinte, que me ouve agora, ou através mesmo dessa live, que te jogaram na cisterna achando que era o seu fim, te jogaram dentro de um calabouço, te aprisionaram e estão achando que é o seu fim. Só que Deus, ele fala: onde acharam que é o teu fim? Pega essa, meu irmão, é uma palavra profética. Deus, ele vai fazer um novo recomeço. Aleluia. Aonde que achava que era para sua morte, Deus, ele vai dar vida, vai te dar vigor. E vai, sabe, irmão, aquela roda gigante, pastora Isa? Aleluia. Que aquele que está embaixo, o Senhor vai fazer subir. Aquele que acha que é o tal, Deus, ele vai abater. Porque Deus, ele abate quem é soberbo e levanta aquele que está sendo humilhado. Agora, para resumir a história, José é jogado numa cisterna, pega a roupa dele, mata o carneiro e passa o sangue. E a Bíblia vai dizer que agora eles chegam até o pai. José está na onde? Na cisterna, desamparado pelo homem, não por Deus. É, Deus. Eles pegam a sua roupa e levam ao teu pai e falam: pai, achamos as roupas de José aqui, pai, ó. Mataram José, uma besta fera do campo, eu não sei. Irmão, estão achando que você morreu. Estão achando que você morreu. Mas não se preocupe não, que Deus já está chegando para mudar este quadro, essa situação. Sabe que tem momentos, Deus, ele privou José, mas foi um momento que ele precisava passar para ter um crescimento, um amadurecimento espiritual, irmão. Só que a Bíblia vai dizer que agora tem pessoas, irmãos, que acham que está nos matando, mas Deus, ele está usando essas pessoas para nos elevar ao nível aonde Deus, ele quer nos colocar. Oh, aleluia! Tem pessoas que muitas das vezes fechando a porta para mim, para você, acha que está no
nos matando, não, irmão, estou fazendo um favor, porque nós vamos chegar onde Deus ele quer que nós chegamos. É, Deus. Irmãos, entenda uma coisa, não é com o teu braço, não é com a tua condição financeira, não é com o seu status, com o teu conhecimento. Ah, mas eu conheço o prefeito. Ah, mas eu conheço tal vereador. Ah, mas eu conheço ciclano, beltrano, que tem, irmão, quem tem poder nos céus e na terra para fazer acontecer é Deus. Aleluia. Entenda, os teus planos, os teus projetos estão na mão do Senhor. Glória a Deus. Ei, irmão, agora vai passar os mercadores e José vai ser vendido como escravo. Sabe uma coisa que eu me entendo? E eu, assim, a palavra de Deus eu amo demais. Porque a história de José se encaixa na minha vida, na vida do processo que a minha família tem passado. Eu quero fazer uma pausa aqui para que você venha entender. Para quem conhece, sabe um pouco da nossa história, sabe que há mais de 14 anos nós tinha um ministério a qual o Senhor nos deu. Foram praticamente quase 14 anos dirigindo um ministério próprio, a qual o Senhor nos conduziu, nos abençoou. Só que teve um momento que o Senhor, ele foi revelado através de uma irmã, que falou que Deus ele ia tocar na coluna, e que as portas iam fechar e nós iríamos começar do zero. Opa, pastora Viviane, peraí, mas como se encaixa nessa história de José? Irmãos, escute. É um testemunho que eu e minha família passamos e ainda estamos passando. O Senhor falou que ia tocar na coluna, não era? Pois bem. Aconteceu um reboliço tão grande, mas tão grande, que o Senhor lhe permitiu que a minha sogra fosse levada nos braços do Pai. Quem era a coluna da igreja? Minha sogra, mulher de oração, irmã Mauídes. Ela era a coluna da nossa igreja. O Senhor a recolheu. E fomos parar, fechamos a igreja e fomos parar no quintal da minha sogra. No quintal da minha sogra nós achávamos que nós já estávamos começando do zero. Pera aí, irmãos, eu vou resumir a história porque a história é muito longa. Tinha acabado de ter minha filha, estava mais ou menos com 1 ano e pouco, mais ou menos. Começamos a fazer o culto no quintal da minha sogra. Nós não tínhamos ido para o Ministério Madureira. E começamos a fazer o culto na minha sogra. Minha sogra tinha um sonho de fazer a igreja na casa dela. E tinha um salão, aonde, para quem sabe, nós morávamos naquele salão. E começamos a arrumar aquele salão. E começamos a fazer cultos naquele salão. Só que daí o que aconteceu, irmãos? Aconteceu um reboliço muito grande. E sabemos que quando entra negócios de famílias, inventários, essa coisa, né, pastora? Nós temos que respeitar. O que nós preferimos para que nós viéssemos, né, fechar ali o salão e alugar uma casa. Saímos do salão, que era da minha sogra, e mudamos para o Empírio, né, um bairro aqui na cidade de Leme. E começamos a fazer culto na garagem de casa, no quintal de casa, né? E começamos a fazer culto ali, irmãos. Só que infelizmente nem todo mundo, irmãos, querem cultuar no quintal. Só que ali já era um processo da parte do Senhor e nós não estávamos entendendo. E nós achamos que nós já tínhamos começado do zero. Eu lembro que um certo dia eu fui levantar pela manhã e na porta da minha casa tinha um trabalho de macumba. Tinha feito como se fosse uma igreja, perfeitinho, uma igreja. Meu Deus. E eu liguei pro meu esposo estava no trabalho, eu falei, bem, tem um trabalho de macumba aqui. Ele falou assim, me espera pra nós.
repreender esse mal. Só que daí nós tivemos um congresso. Quem é irmãs que estava conosco vai saber. Como a gente não tinha, e chovia, estava chovendo bastante, a gente conseguiu alugar o ginásio. E foram 3 dias de festividades. E eu nunca vou me esquecer. Nesse dia, irmãos, foi um reboliço tão grande, quebrou a chave do meu carro. E meu pai. E no culto, no segundo culto, se não me falha a memória, no congresso, Deus usou a missionária Luana Barros, aqui da cidade de Leme. E ela falou assim: pastora Viviane, meu esposo tinha saído para em casa resolver algo. E ela falou assim: fala pro pastor Genivaldo que Deus tem algo novo. Deus tem coisas novas a fazer na vida dos pastores. E ela falou mais coisas. E eu falei assim: meu Deus, se passando-se os dias, irmãos, já estou terminando. Se passou-se os dias, conversamos com os membros da nossa igreja e falamos que nós não tínhamos condições de alugar salão naquele momento. E o Senhor permitiu. Lembra quando o Senhor permitiu endurecer o coração de Faraó? Deus permitiu endurecer todos os corações dos nossos membros. E graças a Deus, louvado seja Deus, todos encaminhados. Então falamos: infelizmente vamos ter que fechar a igreja. Irmãos, já quero voltar para a história de José. Mas você vai entender que os planos de Deus não são meus planos. É Deus, é desse E jeito. são muito mais maiores. Fechamos a igreja. Aí que ia começar o processo. Foram dias terríveis. Eu levava minha filha na escola, meu esposo ia trabalhar. Eu ficava dentro do meu quarto. Chorava todos os dias. Não tinha um dia sequer, irmão, que eu não chorava. Não tinha um dia sequer que eu não chorava, irmãos. E eu pedia para Deus: Senhor, eu tenho uma filha pequena, não me mate. Eu achava que aquilo lá para mim era o meu fim. Irmãos, resumindo a história, fechamos a igreja. E é engraçado que Deus permitiu que todos, a maioria, só quem restou do meu lado, primeiramente Deus, eu me emociono porque eu louvo esse Deus. E quem não nos abandonou, Deus e a minha família. Foram poucas pessoas que ficaram do meu lado. Irmãos, entenda. É Deus. Entenda uma coisa: Deus, Ele é contigo. Deus, Ele não vai te desamparar. Em nenhum só momento o Senhor não nos desamparou. E eu lembro, irmão, para resumir a história, meu esposo teve um sonho. E nesse sonho ele viu o altar da Madureira ali na bancária, aonde nós fomos visitar. E para honra e glória do nome do Senhor, nós estamos ali, vai fazer 2 anos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E hoje vai fazer praticamente 2 meses que nós estamos pastoreando na congregação do Império. E é um presente que Deus nos deu, irmão. Aleluia. Mas, pastor, o que tem a ver com a história de José? Você acha que José, para ser governador do Egito, ele não teve que passar dificuldades? Irmãos, quantas pessoas aqui que estão me assistindo passou por esse processo, até muito mais? Só que eu te digo uma coisa: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero voltar para a palavra do Senhor e finalizar. José, ele foi vendido, ele foi humilhado, desacreditado por tudo e por todos, não por Deus. Mas só que José, ele viveu os sonhos de Deus. Aleluia. Deus, ele levou até onde ele tinha que estar para que a promessa se cumprisse. É verdade, Jesus. Deus, ele enviou pessoas
E Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele vai te dar condições. Eu não tenho condições. Deus ele vai mandar recursos. Aleluia. E José chegou até a casa de Potifar. E ele começou a servir. Só que o engraçado que agora eu vou resumir a história. A esposa de Potifar, irmãos, tome cuidado. O inimigo ele vai enviar pratos. Se encantou por José. E automaticamente essa mulher vai querer tentar seduzir ele. Só que em nenhum momento ele cai na artimanha do inimigo. Mesmo assim ele foi levado para o cárcere, foi preso. Só que lá dentro do cárcere teve o padeiro e o copeiro que tiveram sonhos. Eu estou resumindo, irmãos, porque as horas já se vai. E eles tiveram um sonho e apresentou perante José. E José, como homem de Deus, revelou esses sonhos. Lembrando que um era para a vida e o outro era para a morte. Resumindo a história, José falou assim: ei, para o copeiro, quando tu estiver na presença do rei, não se esqueça de mim. Para finalizar essa mensagem, o Senhor ele não vai esquecer de ti. Aleluia. É o Senhor que está te direcionando para um propósito, perdão, maior. Ei, José, hoje você é governador. E como é essa mensagem, para ser finalizada, a pastora resumiu o máximo que eu pude, porque as horas já se vai. Como esse louvor sempre foi Deus. Eu quero que você acredita que como José, para ser governador do Egito, você pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E José, ele nos ensina a ser humilde, a perdoar as pessoas que nos ferem ou nos feriu, para que nós viemos viver um propósito de Deus. Pastora Ilza, eu quero agradecer a senhora Glória a Deus. e toda a sua equipe e a cada um dos irmãos que nos ouviu nessa manhã. Aleluia. Que o nome do Senhor venha ser engrandecido na tua vida e na tua família. Glória a Deus. A paz do Senhor fica com Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastora Viviane, muito obrigada. Deus abençoe você grandiosamente. Que a palavra que a senhora trouxe aqui é tremenda. Quero também profetizar a tua vida, minha querida. Que Deus continue abençoando os seus mistérios, os seus sonhos. Que Deus possa transformar. Que seus sonhos possam realizar todas. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Nós também estamos aqui para falar para vocês que nós somos milagres. Que tudo isso aqui é milagre. Eu acreditei. Deus falou para mim. Deus falou? Deus falou para mim que eu ia pregar para 3.000 pessoas. E nós, pastores de Santa Cruz, tinha meia dúzia. Falei, aonde? Só que Deus, ele tem uma estratégia. Tem uma estratégia, pastor. Olha a estratégia que Deus deu para a senhora. Hoje a senhora está ali naquela comunicação. E amanhã a gente não sabe o que Deus tem preparado. Meu Deus, receba aí, o decreto de hoje foi os sonhos de José, governador da sua vida. Glória a Deus, sempre com Deus, a paz do Senhor. Glória a Deus. Nossa, pastora, eu falei, nossa, eu não consigo. Oh, meu Deus do céu, eu tento.